Você já percebeu que empatia sem limite vira exaustão? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam. Rodesh Tov. Estamos num mês novinho, afinal de contas, a lua nova de Câncer se deu no dia 14 à noite. Na verdade, de 14 para 15, estamos aqui no dia 16, se você estiver comigo em Práticas que Despertam na terça-noite. Ainda estamos na energia da lua nova, com toda a oportunidade de plantar excelentes sementes para esse mês de Câncer, que promete ser um mês de divisão de águas nas nossas vidas. Sempre é bom a gente lembrar que o mês de Câncer e o mês de Leão trazem para todos nós a oportunidade da gente lapidar o nosso recipiente com força total, já que a gente tem um monte de coisa acontecendo nesses 2 meses. Um monte de coisa o quê, Renata? Aberturas cósmicas, oportunidades da gente perceber a luz do Criador nas nossas vidas, agindo em prol do nosso processo de melhoramento, de reforma interna, de lapidação do recipiente, como você preferir pensar a respeito de si mesmo. A verdade é essa, todos nós agora temos ainda mais chance de perceber a luz do Criador agindo em nossas vidas. E na semana de lua nova, nada melhor do que a gente se encher de alegria e motivação para que a gente tenha um mês maravilhoso pela frente. É bom a gente lembrar que esses conceitos de positivo, negativo, sempre são relativos, olha, até rima, né? Porque a gente aqui sabe que existe o fogo negro sob o fogo branco e que atrás das maldições sempre tem bênçãos reveladas. Então a gente tem muita oportunidade de expandir a nossa visão, melhorar os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Então eu desejo que todos nós consigamos ter um excelente mês. Essa semana nós estamos na porção da semana de Ruká. É aquela porção da semana que fala das cinzas das vacas, as cinzas da vaca vermelha, as cinzas. Você tem que dissolver, como que era? Eles tinham que colocar as cinzas na água e beber por conta do pecado do bezerro de ouro. Tantas coisas que aconteceram com esse povo lá atrás, migrando no deserto. Então aqui, mais uma vez, nós somos convidados a combater a má inclinação. Então, quando a gente sofre alguns processos na vida da gente que nos convidam a purificar para renovar. E aqui o meu convite, a minha chamada no início do nosso encontro foi: empatia sem limite vira exaustão, que foi também um pouco do que aconteceu lá, né? Nessa porção, além das cinzas da vaca, a gente tem o episódio que Moisés bate na pedra, Arão e Miriam deixam o mundo físico. Então, assim, empatia é muito bom na vida da gente, a gente se colocar no lugar do outro, a gente ser compreensivo com o outro, né? A gente relevar uma série de coisas que o outro faz, mas tudo tem limite. Então, veja, de relevar em relevar, o povo todo que pagou o pato de peregrinar tantos anos no deserto para poder purificar. Quando a gente conversou aqui a semana passada, né? Quantas vezes o ego está revestido, o ego é aquele que nos desvia do caminho da luz, né? Quantas vezes ele está revestido de razão, de justiça, tá até revestido de altruísmo. Então assim, né, gente, a gente vai ter um movimento muito legal acontecendo essa semana, no dia 19, Quiron sai de Áries e entra em Touro. Ele ficou 8 anos em Áries. 8 anos, estou aqui olhando nas minhas colas para falar corretamente. Sim, 8 anos no signo de Áries. E o que é Quiron na vida da gente? Quiron é o curador das feridas. O quanto que a gente precisa entrar em contato com a nossa ferida para poder curar, para poder limpar, para poder
purificar. E olha aí, a gente que busca, sabe que coincidência não existe, né? Que legal, a gente tá nessa porção da semana nos convidando a purificar, né? Nos libertar das armadilhas do ego, lembrar que por mais que muitas vezes a pessoa, o líder, o chefe, o pai, a mãe, o amigo, até mesmo o companheiro, a companheira, nossa, pode representar tudo para mim, mas espera aí. Essa pessoa, ela tá agindo corretamente comigo? Eu tô sendo empático demais e chega uma hora que cansa? Por quê? Gente, a gente sabe que todo relacionamento, tudo que a gente vive aqui em Malkuth é para que a gente consiga receber e compartilhar. Receber e compartilhar. Mas chega uma hora que se você compartilha e não recebe, como que você vai compartilhar? Então, os relacionamentos, todos eles, sejam pessoais ou profissionais, eles são pautados numa troca. O que faz bem para um, o que faz bem para o outro, como que eu acredito na vida, como que o outro acredita, qual é o tipo de comportamento que eu tenho, qual é o tipo de comportamento que o outro tem. Então, muitas vezes, a gente vai vai achando que está sendo empático com o outro e, na verdade verdadeira, a gente está deixando de nos valorizar. Então, assim, a gente precisa prestar atenção. Não é porque a pessoa é importante para mim, não é porque a pessoa representa algo para mim, não é porque eu amo demais tal pessoa que eu tenho que ser empático sempre, que eu tenho que aceitar tudo de qualquer jeito, ou pior ainda, que eu tenho que ser conivente com aquilo que não faz sentido para mim. Então, sinto muito essa semana e nesse novo movimento de Quiron em Touro, todos nós somos convidados a prestar atenção. Como eu estou me tratando? Eu estou dando demais e recebendo pouco? Eu estou sendo empático demais e me sentindo exausto? Eu consigo me valorizar? Eu me sinto uma pessoa segura, seja materialmente, seja emocionalmente. Então é uma temporada onde a gente vai ter que trabalhar mais o nosso amor próprio e menos o nosso apego. Às vezes, a gente fica apegado a algo que era muito bom, que foi muito importante, que representava muito para mim, mas hoje nós somos novas pessoas. Olha aí, vamos aproveitar a energia da lua nova. No dia 21, a gente vai ter a chegada do sol no signo de Câncer, abrindo o solstício de inverno. É aquela temporada de acolhimento, de você dar mais importância para sua família, de você criar vínculos. Às vezes, a gente cria vínculos que são muito importantes num determinado momento da vida da gente. Mas a gente muda. A vida evolui, as pessoas mudam e aí não adianta a gente ser empático com algo ou alguém que era muito bom lá atrás, mas hoje não é mais. Hoje não faz mais sentido. Então é muito legal a gente estar nesse momento, né? Que nós temos também dia 17. Hoje, dia 16 à noite, amanhã, a gente vai ter um trígono de Vênus com Netuno que vai trazer, assim, muita empatia para todos nós, mas talvez uma certa dificuldade de encarar a realidade. Então, é bom a gente prestar bastante atenção, porque encarar a realidade é isso. É eu prestar atenção o quanto que eu tô cansado de fazer algo por alguém, ou por alguma coisa, ou por alguma situação, ou por algum trabalho, e me sentir desvalorizado. Chega, entendeu? Vamos combinar uma coisa aqui nessa semana de lua nova de Câncer. Câncer é um signo de água, ajuda a trabalhar em nós o nosso lado emocional, as nossas ligações familiares, enfim, toda essa energia. Vou entrar aqui na energia do mês de Câncer. A gente tem a sensibilidade, às vezes a flor da pele, um certo apego ao passado que muitas vezes pode fazer a gente ficar preso em algo que não está ajudando, na verdade, na nossa evolução.
no nosso crescimento. E isso pode deixar a gente meio nervoso, mudar de humor, guardar rancor. Esse mês a gente vai ter um trabalho intenso para não guardar rancor. A gente não quer guardar nada que não seja alegria, amor, felicidade. Então a gente tem uma energia de nutrição muito forte, uma determinação muito grande e uma vontade de compartilhar imensa. Mas lembrando que a gente precisa ter limite. Os pontos de correção para esse mês, para todos nós, já que é um mês muito sensível, a gente ter essa habilidade de pensar que tudo que acontecer não é pessoal, não é para ferir a gente, Nós estamos abrindo uma temporada de curar feridas. Então, o que quer que aconteça vai servir para que eu cure as minhas feridas. A gente vem do mês de Gêmeos, nós treinamos com afinco inteligência emocional. Fizemos nossos exercícios, nossas lições de casa, estamos prontos para entender que as coisas não são pessoais e sim para o nosso aprimoramento, para que a gente consiga realizar as nossas correções para interferir positivamente na correção do mundo. Também a gente vai aprendendo aos poucos e cada vez mais que segurança nessa vida não é ter dinheiro, é você ter confiança, especialmente no processo. Confiar na luz do Criador e aumentar cada vez mais essa nossa certeza. A mudança de humor repentina, característica dos cancerianos e do mês de Câncer, lembre-se, todos nós somos cancerianos esse mês. Eu especialmente canceriana, porque tenho o Sol em Câncer, gosto muito do meu Sol em Câncer, mas todos nós estamos sob a influência desse signo, então, de acordo com a astrologia cabalística, nós todos nos consideramos cancerianos ao longo desse mês. Então, fica atento à mudança de humor repentina. Cuidado com o que compartilha. Eu quero aqui dividir com vocês uma felicidade e, mais uma vez, uma coisa paradoxal. Olha só que interessante. A semana passada eu passei por um momento muito triste de minha vida. Senti uma tristeza, assim, que há muito tempo eu não sentia. De verdade, triste mesmo. Eu, de vez em quando, fico brava, de vez em quando fico nervosa, de vez em quando fico com o saco cheio. Mas dificilmente eu fico triste, dificilmente eu me sinto triste, a não ser com as mazelas do mundo, né? Mas como as coisas são do mundo, a gente também tem que aprender a transformar. Por isso, Yud Kaf Shin, que eu sempre recomendo aqui, é uma ferramenta muito importante para mim. Mas enfim, trazendo aqui. Passei por uma situação que me trouxe uma tristeza profunda. A minha vontade era de pôr toda essa tristeza para fora, me senti um pouco injustiçada, mas respirei. Aproveitando a energia de Gêmeos, aproveitando todos os nossos encontros que tanto me ensinam, aproveitando tudo isso que tanto estudo e não reagi, fiz silêncio. E na aula de quinta-feira à noite, na semana passada, uma das atitudes que a gente pode ter que nos aproximam do Criador é criar um espaço sagrado entre o que está acontecendo, como eu estou interpretando e de que maneira eu vou reagir. E aí eu fiquei muito feliz, olha aí o paradoxo. Algo me trouxe uma tristeza profunda, mas a maneira, o modo como eu consegui ou me esforcei para lidar com aquela situação, no final me trouxe uma felicidade imensa. Porque eu consegui não ser reativa. Eu consegui não deixar o meu ego ferido, o meu orgulho ferido falar mais alto. Então, de uma forma indireta, um processo de purificação e renovação aconteceu. Consegui criar esse espaço, então eu fiquei muito feliz. Então, aqui estou dividindo com você que me acompanha, que eu também sou filha de Deus, que eu também sou gente, que acontecem coisas na vida da gente que a gente... Sabe, gente,
que a gente pode fazer? Nada, a não ser colocar em prática os nossos ensinamentos e prestar atenção o que é que a gente está compartilhando. E uma coisa mais legal ainda é a gente poder praticar aquilo que nos desperta, perceber que está dando certo e inspirar as pessoas também a fazerem a mesma coisa. Então, esse mês, todos nós que temos correções com nossas mães, Câncer é o mês da gente ter a oportunidade de entrar em contato com a nossa ancestralidade, com a nossa mãe, com o nosso lado maternal de cuidar e inspirar as pessoas a cuidarem de si mesmas. Nós temos como ferramentas para a gente poder trazer essa energia da forma mais adequada a cada um de nós, as letras do mês. Sempre o hebraico a gente lê da direita para a esquerda. Na astrologia cabalística, a gente trabalha com a letra que criou o signo e o planeta regente desse signo. Então, aqui no mês de Câncer, as letras são Het, Tav. A letra Het criou o signo de Câncer, cria um circuito de energia, ajuda a gente a entender o medo e se libertar dele e ampliar a nossa visão mais otimista. A letrinha Tav, que criou a Lua, traz para a gente o poder da verdade, ajuda a gente a finalizar os ciclos para a gente ter renovações na vida da gente. Olha aí a porção da semana. Olha aí a gente se purificando para poder renovar. Olha aí a gente compreendendo que muitas vezes a gente tem que abrir os nossos olhos para os novos movimentos que estão acontecendo na vida da gente. Como é que a gente está se comportando nesse mundo? E de uma forma feliz e alegre, agradecer as finalizações, entender que quando a gente está exausto demais de ser empático, né, trazendo esse foco desse nosso encontro hoje, quando a gente está exausto de ser empático, é talvez um recadinho do universo de ei, queridos, já deu, né? Vamos entender que já deu? Vamos renovar? Vamos purificar? Vamos prestar atenção que o mês de Câncer, ele, de uma forma desequilibrada, faz a gente ficar preso a coisa que não é legal. Aqui a gente sempre traz aquela imagem de como que eu vou subir a montanha carregando o piano da minha avó, né? Câncer e Capricórnio, né? Os opostos complementares. Então, Câncer vem trazer para a gente a importância da nossa ancestralidade, das nossas ligações familiares, mas o quanto eu devo ficar preso àquilo que me nutre, que me vitaliza. O que não me vitaliza, eu preciso abrir mão, finalizar e renovar. Por isso que nós temos essas maravilhosas ferramentas. A outra ferramenta que a gente fala tanto, ainda mais nessa semana de lua nova, se você puder meditar na 7ª linha do Anabekoa, que nos liga à esfera de Malkuth, a gente tem um poder de manifestação ainda maior. E se puder ser essa semana especialmente, a gente traz isso para essa semana e mantém isso pelo mês todinho. Mais uma vez, o hebraico a gente lê da direita para a esquerda, a 7ª linha do Anabekoa, Shin, Kuf, Vav, Tzadik, Yud, Tav. Mais uma vez, Shin, Kuf, Vav, Tzadik, Yud, Tav. Só mais uma para conectarmos as 3 colunas da árvore da vida. Shin, Kuf, Vav, Tzadik, Yud, Tav. A gente abre mão do passado, a gente tem sabedoria para consertar aquilo que dá para ser consertado e manifestar o novo na vida da gente, manifestar o novo. Aquilo que não cabe mais para nós deve trazer para todos nós só saudade. E não tristeza, de jeito nenhum. A gente sente tristeza, gente, é natural, nós estamos aqui em Malkuth, né? Vamos pensar nisso. É luz e sombra, é alegria e tristeza. Sentir a gente vai. O que a gente tem que fazer é não ficar preso no sofrimento. Por isso que é importante demais a gente lembrar dessa porção da semana. A gente precisa lembrar das coisas para se arrepender, para poder transformar e não para ficar preso naquilo que não nos vitaliza. A gente quer cada vez mais felicidade,
a alegria, a similaridade da forma, lembrando que Deus é amor, que Deus é alegria, o Criador é amor e alegria. E é tudo que a gente quer na vida da gente também, se conectar com esse amor e com essa alegria. Eu tenho trazido nos nossos últimos encontros este ano, né, o anjo do mês, um anjo correspondente de cada signo. E é com muita alegria e satisfação que eu trago pra gente o anjo 22. Yeiaiel é o anjo 22. As letrinhas são Yud, Yud, Yud. Esse anjo é bom, né? Porque se a pessoa não sabe se tem que ler o hebraico da direita para a esquerda, não tem como errar o nome do anjo. Yud, Yud, Yud. Quando a gente medita nesse anjo, quando a gente conecta com esse anjo 22 é um anjo de Câncer, ele traz pra gente uma proteção adicional. Por quê? Porque a gente consegue conectar com as grandes almas, com as almas dos justos. E aí a gente busca aprofundar o nosso conhecimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende, mais a gente quer compartilhar com o outro. Então eu convido você a usar esse anjo maravilhoso, Yud, Yud, Yud. Esse foi o anjo que me trouxe para a Cabala. Eu fico sempre muito feliz de falar sobre esse anjo. Eu tenho uma história pessoal. Eu comecei a estudar Cabala depois de um sonho, e eu que não sou muito de lembrar dos sonhos, sonhei com este nome hebraico, eu não conhecia os 72 nomes. Então, para mim, foi assim uma alegria muito grande quando eu descobri o poder desse anjo. Então, eu convido todos nós a meditarmos nesse anjo ao longo desse mês. No momento Dicas Astrológicas, a gente aprende que Câncer pertence ao elemento água, a sua qualidade é cardinal, o planeta regente é a Lua, a palavra-chave eu sinto, a energia positiva é o cuidado, a energia negativa é a insegurança, partes do corpo correspondente. Temos o tórax e o sistema digestório. Então, estômago, intestino delgado, essas coisas que às vezes a gente não consegue muito engolir, pega aí essa parte de tórax e sistema digestório. Por isso a gente vai trabalhar cada vez mais, não só engolir as coisas, mas compreender e assimilar. É esse o grande aprendizado quando a gente estuda todas essas características do signo, certo? A nossa lição de casa, a primeira lição de casa canceriana é: dê um grande salto e enfrente seus medos. A gente injeta certeza na luz e vai. Uma maravilha sempre a gente trabalhar não só esses conceitos teóricos, mas a gente poder praticar. Eu espero que você, assim como eu, por mais que a situação não seja muito agradável, às vezes a gente, na maioria delas, passa por situações desagradáveis, o importante é você se perceber agindo de uma forma diferente, sendo proativo, especialmente nas situações desagradáveis. E sentir medo demais é uma situação desagradável, e a gente já sabe que a gente tem que o tempo todo injetar certeza na luz para a gente conseguir cada vez mais estar pertinho do nosso queridíssimo Criador, certo? E quando o Sol chega no signo, ainda não chegou, vai chegar no dia 21, o solstício de inverno, o Sol chega no signo, a gente traz aqui o Ho'oponopono do signo, e o Ho'oponopono de Câncer, como os dos outros, não poderia ser diferente de tão bonitinho que é. Sinto muito por cada drama de novela mexicana. Me perdoe pelos momentos de carência. Sou grata pela atenção que me dá com tanta paciência. E te amo por sempre me cuidar. Eu acho sempre uma gracinha. Agradeço muito esses oponoponos que trazem para a vida da gente uma oportunidade da gente ter melhores pensamentos, melhores sentimentos e melhores ações, porque afinal de contas é tudo que a gente vive aqui em Malkuth, certo? Esse processo de melhoramento, aprimoramento, reforma íntima. Vamos ter ajuda esse mês, especialmente dos nossos antepassados, e cada vez mais com essa energia sensível, emocional, acolhedora, que nutre a gente poder criar vínculos saudáveis
vínculos que nos ajudam a caminhar no caminho da luz e sermos cada vez pessoas melhores. É isso que eu desejo para mim, para você e para todos nós, tá bom? Uma semana maravilhosa de lua nova, mais uma vez, Rodestov. Que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Gratidão imensa, imensa, e até a semana que vem. Tchau!